Se eu não tivesse escutado aquele rosnado, hoje o menino estaria morto. Foi com essa frase que a história começou a virar de cabeça para baixo naquela mansão, onde ninguém imaginava que o perigo morava tão perto. O sol batia forte nos vidros, o jardim parecia cena de revista, e as risadas da festa se misturavam com o som da fonte no meio do gramado. Mas, entre os passos apressados dos garçons e o barulho dos copos, havia um som diferente, abafado, quase imperceptível. Um rosnado baixo, tenso, estranho. Lúcia, a faxineira que todo mundo via, mas ninguém realmente olhava, parou de varrer e ficou imóvel por alguns segundos. "Não, esse som não é dele", murmurou como se conversasse com o próprio instinto. E foi ali, naquele instante que parecia comum, que o destino começou a mudar, porque Lúcia não era qualquer mulher. Por trás do uniforme azul, existia uma pessoa que carregava uma história que ninguém na mansão imaginava, e que em poucos minutos ia salvar uma vida e destruir uma farsa milionária. Antes de eu te contar essa história, me responde uma coisa. De onde você está assistindo a gente agora? E que horas são aí na sua cidade? Eu adoro ver até onde essas histórias de coragem e destino conseguem chegar. E aproveita para curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Porque todo dia tem uma nova história que vai mexer com o seu coração. Gabriel era o filho do milionário, um menino de 5 anos, cheio de vida, inocente e acostumado a correr por aquele jardim como quem corre dentro de um castelo encantado. E ao lado dele sempre estava Thor, o cachorro fiel da família que cresceu com ele desde o berço. Só que naquele dia, alguma coisa estava diferente. O olhar do animal parecia outro, mais frio, mais duro, mais estranho. "Vem, Thor, pega a bolinha!", gritou Gabriel sem perceber o perigo que estava prestes a correr. Lúcia olhou rápido e sentiu o arrepio subindo pelo corpo. "Esse não é o Thor", sussurrou, com o coração disparado. Era o mesmo pelo, o mesmo porte, mas o instinto dela gritava o contrário. O som do rosnado aumentou. Um som que ela reconhecia desde criança, quando o pai, um adestrador da polícia ambiental, ensinava que existe medo, existe raiva e existe a mistura dos dois. E era exatamente essa mistura que ela ouviu agora. Lúcia respirou fundo e largou o balde. O coração dela batia tão forte que parecia empurrar o chão. "Não faz isso comigo, Deus. Não deixa eu chegar tarde demais." O vento trouxe o cheiro de ferro, de suor e de algo que ela conhecia bem, adrenalina. Gabriel riu, inocente, chamando o cão mais uma vez. Foi quando Lúcia viu, o rabo imóvel, o pescoço firme, as patas tensas, sinais que para qualquer pessoa passariam despercebidos, mas não para ela. "Gabriel, fica onde tá!", gritou, com a voz quebrando no ar. O menino olhou assustado, sem entender. Mas tia Lúcia, é o Thor. E antes que ele terminasse a frase, o cachorro abaixou as orelhas e avançou. Foi questão de segundos. O tempo parou. Os convidados gritaram e só uma pessoa se moveu. Lúcia. Ela correu com toda a força que tinha, o uniforme azul balançando, os olhos arregalados, o desespero estampado na alma. "Sai daí, Gabriel!" O grito ecoou no jardim como se fosse um trovão. O menino parou, sem entender, enquanto o cachorro avançava com os dentes à mostra. Mas Lúcia já estava entre os dois, com o braço estendido, gritando palavras que só ela e o bicho pareciam entender. "Quieto! Deita! Fica!" O apito que ela carregava no bolso soou agudo, cortando o ar. O cachorro hesitou por um segundo, e esse segundo foi o suficiente para Lúcia empurrar Gabriel para trás, caindo junto com ele na grama. O animal parou, confuso, rosnando forte. As pessoas gritavam. E lá de cima, no terraço, Dona Verena, a sogra do milionário, observava tudo com um sorriso disfarçado, quase satisfeito. "Meu Deus, o que está acontecendo aí embaixo?", gritou a mulher, colocando a mão no peito com um ar de falsa preocupação. Mas Lúcia, ainda ofegante, notou o olhar frio dela. Não era medo,
Era cálculo. E naquele instante, o instinto da faxineira falou mais alto do que qualquer protocolo. O cachorro estava controlado, mas o perigo não tinha acabado. Ela olhou para o funcionário que segurava a coleira. Ele desviou o olhar, suando frio, e a mão dele tremia demais para alguém que não sabia de nada. Esse cachorro não é o mesmo, pensou Lúcia, limpando o suor da testa. As patas, o cheiro, o comportamento, tudo gritava que havia algo errado. E quando ela viu as marcas recentes de graxa no portão lateral, entendeu. O Thor verdadeiro tinha sido trocado. E alguém dentro daquela casa sabia muito bem o porquê. O som dos convidados voltou aos poucos, misturado a cochichos e a respiração pesada. Gabriel, tremendo, abraçou Lúcia com força. Ele ia me morder, tia. O Thor ia me morder. Shhh, calma, meu amor. Tá tudo bem agora. Mas dentro dela, nada estava bem, porque aquela não era uma simples confusão. Aquilo era um plano, e o plano tinha dono. Ela levantou devagar, olhando para o portão, para o cachorro e para a mulher de vestido caro que continuava fingindo preocupação. Alguma coisa aqui está muito errada, sussurrou. E mal sabia ela que o ataque do cachorro era só o começo, porque o que viria a seguir seria ainda mais sujo, mais cruel e muito mais perigoso. O jardim parecia ter parado no tempo. O cheiro de medo ainda estava no ar, misturado ao perfume caro das flores e ao som distante dos convidados tentando entender o que tinha acontecido. Foi um acidente, alguém gritou, mas Lúcia sabia. Nada daquilo tinha sido um acidente. Ela segurava Gabriel no colo, o menino ainda soluçando, o corpo pequeno tremendo de susto. Tá tudo bem, meu amor, já passou, ela sussurrava. Mas o coração dela dizia o contrário. O cachorro estava quieto, mas o olhar dele não era o de um animal calmo. Era o olhar de quem obedeceu a uma ordem humana. Ele só atacou porque alguém mandou, pensou Lúcia, tentando juntar as peças. E quando levantou o rosto, viu Verena no alto da escada, disfarçando um sorriso com a ponta da taça. A sogra do milionário era o tipo de mulher que não precisava gritar para mandar, bastava olhar. E naquele olhar, Lúcia viu algo que gelou o sangue. Satisfação. Enquanto os seguranças tentavam conter a confusão, Verena se aproximou com um tom doce demais para ser real. Você foi muito corajosa, Lúcia. Realmente uma heroína. A voz dela era pura encenação. Mel misturado com veneno. Lúcia abaixou a cabeça, mas sem tirar os olhos da mulher. Obrigada, dona Verena, mas esse cachorro não é o mesmo. O ar pareceu pesar. Como assim? Fingiu espanto, levando a mão ao peito. É o Thor, sim, Lúcia. Você deve ter se confundido. A faxineira respirou fundo. Eu conheço esse cachorro desde filhote, e esse aí tem um olhar diferente. Thor nunca rosnou para Gabriel. Verena sorriu, fria. Olhar diferente? Ah, Lúcia, você é boa no que faz, mas talvez esteja cansada demais para cuidar de detalhes. Lúcia não respondeu. Apenas enxugou o rosto do menino e o levou para dentro, com a cabeça cheia de perguntas e o coração cheio de certeza. Tinha algo muito errado naquela mansão, e se dependesse dela, ninguém mais ia se machucar. Nos dias seguintes, a casa parecia normal de novo, mas só por fora. Lúcia continuava limpando, varrendo, organizando cada canto, enquanto ouvia os murmúrios pelos corredores. Os convidados comentavam o incidente como quem comenta uma fofoca de novela. Dizem que o menino provocou o cachorro, ouvi que a babá gritou e assustou o bicho. Lúcia escutava tudo calada, mas cada palavra era uma faísca. O cachorro continuava ali, preso no canil, e Verena fingia preocupação, mandando flores, comprando brinquedos novos para o menino como se nada tivesse acontecido. Ela quer apagar o que houve, pensou Lúcia, esfregando o chão com mais força. E enquanto todos tentavam esquecer, ela fazia o oposto. Começou a observar tudo. Os horários, os movimentos, as conversas. Se tem uma mentira nessa casa, eu vou achar.
prometeu para si mesma, olhando pela janela para o portão do canil, onde o funcionário da coleira passava apressado, sem olhar para ninguém. Naquela noite, quando todos dormiam, Lúcia desceu descalça pelos corredores frios. A luz da lua entrava pelas janelas, cortando o chão de mármore como lâminas de prata. No silêncio, ela ouviu passos leves vindo do jardim. Olhou pela cortina e viu o funcionário abrindo o portão lateral. "O que esse homem está fazendo aí a essa hora?" sussurrou, se escondendo atrás da coluna. Ele saiu com um saco grande nos ombros e uma lanterna na mão. Lúcia esperou ele se afastar e correu até o canil. O cheiro lá dentro era diferente. Ferro, remédio, suor. O cachorro rosnou baixo, como se soubesse que ela descobrira o segredo. "Calma, meu amigo, eu não vou te fazer mal", disse, estendendo a mão devagar. E foi quando notou. O colar de identificação tinha marcas recentes de troca. "Então é isso", sussurrou, sentindo o corpo arrepiar. O Thor verdadeiro foi trocado. E sem pensar duas vezes, tirou o celular do bolso e tirou uma foto da coleira. A primeira prova da farsa. No dia seguinte, Lúcia fingiu normalidade. Preparou o café, limpou o corredor e cumprimentou Verena com o mesmo bom dia de sempre, mesmo sabendo que aquela mulher estava escondendo algo terrível. "Dormiu bem, Lúcia?" perguntou ela, com o mesmo sorriso ensaiado de sempre. "Dormir? Dormi sim, graças a Deus." O tom dela era leve, mas o olhar era de guerra. Mais tarde, quando foi até a cozinha, ouviu uma conversa vinda do escritório. A voz era de Verena. "Eu quero que ninguém desconfie, entendeu? Faça o que for preciso, mas tire essa mulher da casa." O coração de Lúcia gelou. Ela encostou na parede e respirou fundo. "Então é isso. Ela está tentando me calar." Mas Lúcia não era de fugir. Era de enfrentar. E sabia que para vencer uma mulher como Verena, precisava fazer o que ela nunca esperava. Agir no silêncio. Porque quem fala demais entrega o medo. Mas quem ouve, descobre tudo. Naquela mesma tarde, Gabriel chamou por ela no jardim. "Tia Lúcia, cadê o Thor de verdade? Eu quero meu cachorro." O olhar dele era inocente demais para tanta dor. Lúcia se ajoelhou, segurou o rosto do menino e disse com a voz firme: "A gente vai achar ele, tá me ouvindo? A tia promete." Gabriel sorriu, e aquele sorriso foi o combustível que faltava para ela continuar. "Por você, meu anjo, eu vou até o fim." E enquanto o sol descia atrás da mansão, Lúcia olhou para a janela onde Verena observava tudo, com aquele mesmo sorriso falso, o sorriso de quem acredita que controla o mundo. "Sabe de uma coisa, dona Verena?" murmurou sozinha. "A senhora mexeu com a pessoa errada." Porque Lúcia podia até ser só uma faxineira, mas naquele lugar era a única que sabia enxergar a sujeira que o dinheiro não limpa. E o que ela estava prestes a descobrir ia virar a casa inteira de cabeça para baixo. Naquela noite, o silêncio da mansão era pesado. Nem os grilos ousavam cantar. Lúcia estava acordada, sentada na beira da cama do pequeno quarto de empregada, segurando o celular nas mãos. Na tela, a foto da coleira que tirara mais cedo brilhava como uma pista viva. "Alguém trocou o Thor." "Eu sei que sim." O coração dela batia forte, mas o medo era menor que a vontade de fazer justiça. De repente, um som, passos, vindos do corredor. Lúcia apagou a luz, encostou o ouvido na porta e prendeu a respiração. Era o funcionário da coleira. Ele parou bem na frente do quarto dela. "Ela viu?" perguntou uma voz sussurrada do outro lado. "Ainda não, mas está desconfiando." Lúcia apertou o punho. Eles estavam falando dela. A raiva subiu como fogo. Quando o som dos passos se afastou, ela se ajoelhou, olhou para o chão e murmurou: "Se tentarem me calar, eu grito o dobro." E ali prometeu para si mesma que a mentira daquela casa não ia durar mais que a próxima manhã. No dia seguinte, o sol mal tinha nascido quando Lúcia saiu de casa. Vestiu o uniforme azul, prendeu o cabelo e foi direto para o canil. O segurança da portaria estranhou. "A senhora está cedo hoje, dona Lúcia." "Cedo não, no tempo certo", respondeu,
com um meio sorriso. Ela abriu o portão e chamou pelo cachorro. O animal veio até ela, rosnando baixo, mas hesitando. Eu sei que você não é o Thor, mas você também é vítima dessa gente, disse, aproximando-se devagar. O bicho recuou, confuso. Calma, eu não vou te machucar. Lúcia percebeu algo, uma pequena marca no pescoço, como se tivessem aplicado alguma injeção. Então, te doparam para te fazer parecer manso, né? Ela sussurrou, já juntando mais uma peça do quebra-cabeça. Pegou um fio de pelo preso na grade e guardou dentro de um saquinho plástico. Prova número 2, disse baixinho. Naquela manhã, ninguém suspeitava, mas a faxineira estava montando um dossiê completo. Quando entrou na cozinha, a cena era a mesma de todos os dias. Verena tomando café em uma xícara dourada, olhando o jornal como se fosse rainha. Bom dia, Lúcia. Espero que o trauma de ontem já tenha passado. O tom era de quem finge gentileza, mas o veneno vinha nas entrelinhas. Tá tudo ótimo, dona Verena. Eu durmo leve, acordo melhor ainda. Lúcia sorriu, mas por dentro queimava. E o cachorro? Perguntou Verena, com um olhar rápido e calculado. Tá bem, graças a Deus. Eu mesma fui ver. O canto da boca da sogra tremeu. Você foi ver? Fui. E vi mais do que esperava. Verena se ajeitou na cadeira, o sorriso ensaiado voltando ao rosto. Cuidado, minha filha. Curiosidade demais às vezes custa caro. Lúcia respondeu sem pensar. E o silêncio demais também. O clima pesou. A cozinha ficou muda. Só o relógio marcava o som dos segundos passando. E cada segundo soava como uma contagem regressiva. À tarde, Gabriel apareceu correndo pelos corredores com o mesmo brilho nos olhos de sempre. Tia Lúcia, olha o que achei. Na mão dele, uma coleira velha. A verdadeira, com o nome Thor gravado e a marca de desgaste que ela lembrava. Lúcia gelou. Onde você achou isso, meu amor? Atrás do galpão, no meio das plantas. O menino falava como se tivesse encontrado um tesouro. Ela pegou a coleira e sentiu o peso da verdade ali. Obrigada, meu anjo. Mas antes que pudesse esconder, Verena apareceu na porta. O que é isso nas suas mãos? O sorriso dela era um disfarce fino de medo. Uma lembrança, dona Verena, coisa de quem não gosta de perder o que é seu. A sogra se aproximou lentamente com o olhar duro. Tem coisas que é melhor deixar enterradas, Lúcia. Pois é, só que as verdades sempre voltam para a superfície, não é? Gabriel olhou sem entender, mas Lúcia sabia. O jogo tinha virado. E Verena percebeu. No fim da tarde, Lúcia foi até o quarto de Gabriel para colocar o menino para dormir. A janela estava aberta e o vento entrava leve, balançando as cortinas brancas. Tia, por que a vovó não gosta de mim? A pergunta veio como uma facada. Quem disse isso, meu amor? Ela fala que meu pai ia ser mais feliz se eu não existisse. Lúcia segurou as lágrimas e acariciou o cabelo dele. Não escuta isso, tá? Você é a coisa mais linda que Deus colocou no mundo. O menino fechou os olhos e dormiu inocente, sem imaginar o mal que o cercava. Lúcia ficou ali, sentada, observando a respiração dele. E jurou em silêncio que ia proteger aquele garoto custasse o que custasse. Se mexerem com ele de novo, eu viro fera. O céu escureceu rápido e as luzes da mansão se acenderam como olhos vigiando. Lá fora, Verena falava ao telefone com alguém. E Lúcia, da janela, ouviu apenas uma frase. O próximo passo é amanhã. Naquela noite, o medo se misturava com a coragem dentro dela. Lúcia sabia que Verena estava tramando algo ainda pior. A troca do cachorro não tinha sido o fim, era o começo. Eles queriam o menino, queriam o herdeiro fora do caminho. O pensamento era uma lâmina girando na mente dela. Pegou as provas, guardou tudo num envelope e escondeu debaixo do colchão. Se alguma coisa acontecer comigo, isso vai parar nas mãos certas. A lua brilhava forte, iluminando o jardim onde tudo começou. E enquanto o vento soprava lá fora, Lúcia olhou para o espelho e disse para si mesma, você é só uma faxineira, mas amanhã vai mostrar quem limpa de verdade. Lá fora, um uivo longo cortou o ar, seguido de outro som.
o motor de uma caminhonete se aproximando do portão lateral. O mesmo funcionário estava de volta, e o plano da sogra estava prestes a dar o próximo passo. Mas o que ela não imaginava é que dessa vez Lúcia já estava esperando. Era madrugada quando Lúcia ouviu o barulho no jardim. O som era baixo, mas constante, como passos sobre a grama molhada. Ela levantou devagar, pegou o casaco e abriu a janela só o suficiente para enxergar. Lá embaixo, o mesmo funcionário caminhava apressado, com uma lanterna na mão. "De novo aqui?" sussurrou entre os dentes. A luz da lanterna refletia em algo metálico, uma coleira. O homem olhava para os lados, nervoso, e seguia em direção ao canil. Lúcia pegou o celular e começou a gravar, o coração acelerado. "Agora eu pego vocês." O cachorro lá dentro começou a rosnar. Não era um som normal. Era raiva pura. De repente, um segundo vulto apareceu. E quando a lanterna iluminou o rosto, o sangue de Lúcia gelou. Era Verena. "Tarde demais para se arrepender", disse a mulher, entregando um envelope ao homem. Lúcia tapou a boca para não gritar. A sogra do milionário estava pagando para terminar o que não conseguiu no primeiro ataque. Lúcia esperou os dois se afastarem e desceu as escadas em silêncio, o chão frio sob os pés descalços. Passou pela cozinha, pela sala e parou na porta dos fundos. Lá fora, o vento soprava forte, balançando as cortinas. Cada passo dela era medido, cada respiração controlada. O medo estava ali, mas não mandava mais. Se eles acham que vão tocar nesse menino de novo, vão ter que passar por mim. Ela atravessou o quintal escondida entre as sombras e chegou ao canil. O cachorro estava agitado, puxando a corrente, como se pressentisse a confusão. Lúcia se ajoelhou, encostou a mão na grade e falou baixinho: "Calma, eu sei o que fizeram com você." O animal parou, olhou para ela e, em vez de rosnar, soltou um gemido baixo. "Eles te enganaram, igual tentaram me enganar." Lá dentro, sobre uma mesa, Lúcia viu seringas, ração aberta e um frasco sem rótulo. Pegou tudo, guardou numa sacola. Era a prova que faltava, e o primeiro passo para virar o jogo. Na manhã seguinte, Verena apareceu no jardim como se nada tivesse acontecido. "Lúcia, querida, preciso que o chão da sala esteja brilhando hoje. Vamos receber visitas importantes." O tom era doce, mas o olhar era veneno puro. "Pode deixar, dona Verena. Vai brilhar tanto que até as mentiras vão se ver no reflexo", respondeu com ironia. A mulher arqueou a sobrancelha, surpresa. "Como disse?" "Nada, dona Verena. Só estou falando sozinha." O funcionário passou atrás, fingindo não ouvir, mas Lúcia percebeu o nervosismo dele. A cada passo, o homem suava, olhava para o chão, evitava contato. "A consciência pesa, né?" pensou. Mais tarde, ela aproveitou um descuido e colocou o frasco que achou no canil dentro da bolsa. "Hoje você vai cair, dona Verena, e vai cair bonito." O sorriso discreto de Lúcia foi o prenúncio da virada. Porque aquela faxineira que antes limpava chão, agora ia limpar a sujeira da alma dos ricos. À tarde, Guilherme, o milionário, voltou de viagem. Lúcia respirou aliviada. Agora as coisas mudam. Ele entrou pela porta principal com expressão cansada, mas preocupado. "Ouvi falar do incidente com o cachorro. O que aconteceu, Lúcia?" Ela engoliu seco. "Senhor, aconteceu algo muito mais sério do que o senhor imagina." Verena interrompeu antes que ela pudesse continuar. "Ela está exagerando, Guilherme. O animal só se assustou, nada demais." Lúcia olhou nos olhos dele. "Com todo o respeito, doutor, aquele cachorro não é o Thor, e a senhora Verena sabe disso." O silêncio caiu pesado. "Como é que é?" perguntou ele, incrédulo. Lúcia abriu o celular e mostrou o vídeo que gravou na madrugada, Verena entregando o envelope ao funcionário. "Reconhece essa pessoa, doutor?" Guilherme empalideceu. "Mãe, o que é isso?" Verena tentou sorrir. "Montagem, filho. Essa mulher tá louca." Mas a verdade já tinha começado a vazar. E mentira nenhuma sobrevive quando o sol resolve nascer. Verena ainda tentou se defender, mas a expressão do filho dizia tudo.
Mãe, isso é sério demais. Você vai acreditar nessa empregadinha? Gritou, perdendo o controle. Lúcia manteve a calma. Empregadinha não, dona Verena. Eu sou quem salvou o seu neto quando a senhora tentou se livrar dele. Gabriel apareceu na escada, ouvindo tudo. Vó, o que ela está dizendo? O silêncio que se formou foi mais doloroso que qualquer palavra. Guilherme virou o rosto para a mãe, decepcionado. Eu sempre desconfiei que o seu amor por dinheiro ia te fazer cruzar o limite, mas nunca pensei que fosse tão longe. Verena tentou se aproximar. Filho, eu fiz isso por você. Não, mãe, fez por ganância. As lágrimas de raiva e vergonha escorriam, mas era tarde demais. A verdade tinha sido dita. E Lúcia, em silêncio, assistia à queda de uma mulher que achava que ninguém jamais seria capaz de enfrentá-la. Quando tudo parecia se acalmar, uma nova revelação estourou como bomba. O funcionário que trocou o cachorro foi encontrado desmaiado na garagem, com uma carta no bolso. Lúcia pegou o papel tremendo. Se você está lendo isso, é porque eu não consegui fugir. A dona Verena mandou apagar as câmeras e me ameaçou. Eu só queria o dinheiro. Guilherme leu e caiu sentado no sofá, atônito. Meu Deus, o que mais essa mulher foi capaz de fazer? Lúcia olhou para ele firme. O senhor não tem ideia. Do lado de fora, o som de sirenes começou a se aproximar. A polícia tinha sido chamada por vizinhos após a confusão. E Verena, que um dia controlou todos como marionetes, agora era só mais uma mulher tentando se esconder atrás de lágrimas falsas. Acabou, dona Verena, disse Lúcia, olhando nos olhos dela. Mas no fundo, sabia que aquele fim ainda escondia algo maior. Porque toda mentira tem um último segredo, e aquele ainda estava prestes a ser revelado. A mansão, que antes era palco de festas e gargalhadas, agora respirava silêncio e vergonha. As cortinas pesadas balançavam com o vento e o brilho do chão de mármore refletia mais do que as luzes. Refletia uma verdade que ninguém ali queria encarar. Verena estava sentada no sofá, os olhos perdidos, enquanto os policiais faziam perguntas que ela tentava responder com voz trêmula. Eu só queria proteger a minha filha, dizia, mas ninguém acreditava. Guilherme andava de um lado para o outro, sem conseguir olhar para a mãe. Gabriel, encolhido no colo de Lúcia, ainda chorava baixinho. Tá tudo bem, meu amor, já passou, ela sussurrava, mas no fundo sabia que nada tinha passado. A ferida era mais profunda que qualquer mordida. De repente, o policial se aproximou. Senhora Verena, a senhora precisa nos acompanhar até a delegacia. Ela olhou para Lúcia com ódio. Você destruiu a minha família. Lúcia respirou fundo. Não, dona Verena, a senhora só mostrou quem realmente era. Quando os carros da polícia deixaram a mansão, a tensão parecia ter saído junto. Mas Lúcia sabia que a calma era apenas o silêncio antes da próxima tempestade. Guilherme se aproximou, com os olhos marejados. Lúcia, eu não tenho palavras para agradecer. Ela balançou a cabeça. Não me agradeça, doutor. Eu só fiz o que qualquer mãe faria. Ele abaixou o olhar. Mas a verdade é que se não fosse por você, meu filho... A voz falhou. Lúcia tocou o ombro dele. O importante é que ele está vivo. Agora o senhor precisa cuidar dele e de si mesmo. Gabriel olhou para ela com os olhos inchados. Tia, a vovó vai voltar para casa? Lúcia hesitou. Agora ela vai pensar um pouquinho no que fez, tá? O menino assentiu, sem entender direito, e se aninhou no colo dela. E pela primeira vez, Guilherme percebeu que a mulher simples de uniforme azul era o único alicerce firme que restava naquela casa. Mas o que ninguém sabia é que a história ainda escondia uma sombra. Naquela mesma noite, enquanto Lúcia preparava o jantar e tentava devolver à casa um pouco de normalidade, uma ligação misteriosa entrou no telefone de Guilherme. Ela caiu, mas o dinheiro está guardado, como combinamos. A voz era masculina, e ao ouvir, o milionário empalideceu. Quem está falando? Silêncio. Alô? A ligação caiu. Lúcia, que estava na cozinha, percebeu a mudança no semblante dele.
Aconteceu alguma coisa, doutor? Ele olhou para ela, nervoso. Nada. Talvez engano. Mas a voz dele tremia. Ela sabia. Mentira tem cheiro, doutor. E essa tá no ar. Guilherme respirou fundo. Lúcia, acho que minha mãe não estava sozinha nesse plano. As palavras ecoaram pelo salão como um trovão. O quê? Alguém aqui dentro ajudou. E eu preciso descobrir quem. Lúcia fechou o avental com força. Então o trabalho ainda não acabou. Mais tarde, enquanto todos dormiam, Lúcia revisou as provas guardadas no envelope. O vídeo da troca de cachorros, o recibo do canil, as mensagens do funcionário. Mas havia um detalhe que ela não tinha notado antes. Um símbolo pequeno carimbado no canto do papel. Um brasão. Ela franziu a testa. Eu já vi isso em algum lugar. Vasculhou a memória até lembrar. Era o mesmo brasão gravado em um anel que Guilherme usava. E também em outro, guardado numa caixa de prata no escritório da esposa dele, a filha de Verena. Lúcia gelou. Então não foi só a sogra. O coração disparou. Meu Deus, a filha sabia. O sangue dela ferveu. Não era apenas uma mãe gananciosa, era uma família inteira brincando de destino. Lúcia respirou fundo, o olhar firme. Se eu derrubei uma, derrubo todas. E naquele momento a faxineira deixou de ser apenas uma mulher que limpava o chão. Virou a força que limpa o pecado. Na manhã seguinte, a filha de Verena desceu as escadas com o rosto sereno e a voz doce. Bom dia, Lúcia. Que noite, hein? A faxineira respondeu com um sorriso que escondia mais do que mostrava. Pois é, dona Helena. Noite movimentada. A mulher se aproximou, serviu café e falou em tom ensaiado. Minha mãe perdeu o controle, mas não podemos deixar que isso acabe com a imagem da família. Lúcia deixou a xícara cair na pia com força. Família? Dona Helena, sua mãe quase matou o próprio neto. A senhora chama isso de imagem? Helena disfarçou. Cuidado com o tom, Lúcia. Eu posso te demitir agora mesmo. Pode, mas não pode apagar o que eu sei. O olhar da patroa endureceu. O que você está querendo dizer? Que o mesmo símbolo da troca de cães está no seu anel. Helena ficou pálida. Eu não sei do que você está falando. Lúcia deu um passo à frente. Ah, sabe sim, e agora o Brasil inteiro vai saber também. Guilherme entrou na cozinha bem na hora. O que está acontecendo aqui? Helena tentou disfarçar, mas Lúcia foi direta. Doutor, sua esposa também sabia da troca. A prova está aqui. Mostrou o papel com o brasão carimbado. Guilherme pegou, olhou e reconheceu de imediato. Isso é do escritório dela. Helena ficou sem cor. Você está me acusando de quê, Guilherme? De ajudar a minha mãe a planejar a morte do meu filho, gritou ele fora de si. Lúcia interveio. Ela não precisa gritar, doutor. A verdade já grita sozinha. Helena tentou pegar o papel, mas Lúcia segurou firme. Esse símbolo aqui é o mesmo da sua caixa de prata. Eu vi com meus próprios olhos. Guilherme olhou para a esposa incrédulo. Me diz que não é verdade. Helena começou a chorar. Era só para assustar, eu juro. Assustar? Gritou ele. O silêncio que veio depois foi cortante, e Lúcia, com voz firme, encerrou. O medo acabou, dona Helena. Agora é a sua vez de encarar o que fez. Mas o que ela não sabia é que ainda havia alguém mais envolvido, e esse alguém estava dentro da própria polícia. A notícia da prisão de Verena e da suspeita sobre Helena se espalhou rápido. A mansão, que antes era símbolo de poder, agora era sinônimo de escândalo. Repórteres começaram a aparecer no portão, câmeras ligadas, microfones estendidos. Faxineira desvenda plano para matar herdeiro, diziam as manchetes. Lúcia, mesmo acostumada a viver no silêncio, virou o centro das atenções. Mas não era fama o que ela queria, era justiça. Deixa falarem, Gabriel, dizia ao menino, que perguntava por que as pessoas gritavam o nome dela na rua. Tão gritando porque o bem venceu uma vez, mas ainda falta vencer de verdade. Guilherme tentava reorganizar a vida, mas as marcas do que descobriu não saíam dos olhos dele. A gente se engana achando que conhece as pessoas, confessou, com a voz fraca. Lúcia respondeu calma.
É que o amor às vezes tapa o olho, doutor, mas o mal, a gente sente pelo cheiro. E ela sentia que aquele cheiro ainda pairava no ar. No meio da confusão, um policial se destacou. Delegado Marcos, o encarregado pelo caso. Desde o início, ele parecia gentil demais, prestativo demais. Não se preocupe, dona Lúcia, a justiça vai ser feita, dizia, sorrindo largo. Mas algo no olhar dele incomodava. Tinha brilho de quem esconde o jogo. Certo dia, Lúcia viu o delegado conversando baixo com o antigo funcionário do canil. Você vai sumir com o resto das provas, entendeu? Sim, senhor. Lúcia se escondeu atrás da parede, gravando tudo. O coração batia como tambor. Então é isso. Até a polícia tá comprada. Voltou pro quarto, respirando fundo, as mãos tremendo. Meu Deus, o buraco é mais fundo do que eu pensei. E pela primeira vez, o medo foi maior que a coragem. Mas bastou olhar para o rosto de Gabriel dormindo para lembrar o porquê de continuar. Eles vão pagar, meu amor. Cada um deles. E foi ali, naquela madrugada, que Lúcia decidiu fazer justiça com as próprias mãos, sem se sujar, mas sem se calar. No dia seguinte, ela apareceu na delegacia com um envelope nas mãos. Delegado, eu trouxe o que o senhor pediu. Marcos sorriu, achando que ela tinha engolido o teatro. Boa mulher. Viu como é melhor colaborar? Lúcia fingiu concordar. Sim, senhor. Melhor resolver isso rápido. Ele pegou o envelope e colocou sobre a mesa, sem perceber que havia uma microcâmera escondida entre as páginas. Eu só peço uma coisa, delegado, que o senhor cuide bem das provas, porque elas valem muito. Pode deixar, dona Lúcia. A senhora está segura comigo. Ela deu um sorriso leve. Ah, disso eu tenho certeza. Saiu dali sem olhar para trás, o coração acelerado. No caminho, ligou o celular e abriu o aplicativo da câmera secreta. Lá estava ele, o delegado, abrindo o envelope e escondendo os documentos numa gaveta particular. Peguei você, safado. A gravação seria o golpe final, mas ainda faltava o público certo para assistir à queda. À noite, Lúcia voltou para a mansão e chamou Guilherme na biblioteca. Doutor, o senhor confia em mim? Ele olhou nos olhos dela, sem hesitar, de olhos fechados. Ela abriu o notebook e mostrou o vídeo do delegado escondendo as provas. Guilherme levou as mãos à cabeça. Meu Deus, até a polícia? Lúcia assentiu. A verdade é que sua mãe comprou mais gente do que o senhor imagina. Ele ficou em silêncio, digerindo cada palavra. E o que a gente faz agora? A gente mostra para o país inteiro o que eles tentaram esconder. Na manhã seguinte, Lúcia marcou uma entrevista com um jornalista que morava ali perto. Eu não quero fama, disse ela. Só quero que o nome dele fique limpo. O jornalista ouviu tudo, gravou cada detalhe e prometeu divulgar. Vai ter volta, dona Lúcia. O povo gosta de justiça. Ela sorriu, cansada, mas convicta. Então que vejam tudo. O plano, a troca, o delegado, que vejam a sujeira até o fim. 2 dias depois, o noticiário abriu com o rosto de Lúcia e a manchete em letras garrafais. Faxineira expõe rede de corrupção que envolvia milionária e delegado. A reportagem mostrou os vídeos, as provas, as trocas de mensagens. A verdade estourou como bomba. A cidade inteira comentava. Ela é um anjo disfarçado de gente simples, dizia uma vizinha. Mas para Lúcia, o mais importante era ver o sorriso de Gabriel voltando. Tia, o Thor vai voltar para casa agora? Vai, meu amor. E dessa vez, ninguém mais vai tirar ele da gente. A polícia fez uma nova operação. Resgatou o verdadeiro Thor num canil afastado e prendeu os envolvidos. Lúcia chorou ao ver o cachorro correr até Gabriel, abanando o rabo e lambendo o rosto do menino. Eu te disse que a verdade sempre volta para casa. Era o fim de um ciclo, mas o começo de algo maior. Porque o nome de Lúcia agora era sinônimo de coragem e de justiça. Nos dias seguintes, a mansão foi vendida. Guilherme decidiu recomeçar longe das lembranças ruins. Vem com a gente, Lúcia. Você é da família. Mas ela recusou. Meu lugar é onde ainda existe sujeira para limpar. Ele sorriu. Você é a mulher mais corajosa que eu já conheci.
Lúcia olhou para o céu, os olhos marejados. Eu só fiz o que Deus mandou. Pegou sua mala simples e caminhou até o portão. Gabriel correu atrás, abraçando-a forte. Tia, promete que volta? Prometo, meu amor. Mas se um dia sentir medo, lembra do apito. Sopra 3 vezes e eu vou ouvir de onde estiver. O menino sorriu entre lágrimas. O portão se fechou devagar e Lúcia sumiu pela estrada, com o vento batendo no rosto e o uniforme azul brilhando sob o sol. E enquanto caminhava, pensou: a vida é isso. A gente nasce para limpar o que o mundo suja e o que o mundo esquece. Mas ninguém imaginava que o maior segredo daquela história ainda estava por vir. Passaram-se algumas semanas desde o dia em que Lúcia deixou a mansão, mas seu nome continuava vivo em cada esquina. As pessoas falavam dela como quem fala de um milagre moderno, a faxineira que enfrentou os ricos e venceu. Os jornais seguiam noticiando o caso, agora com novas descobertas. O delegado corrupto confessara que parte do dinheiro vinha de um fundo secreto da própria empresa de Guilherme e que alguém de dentro ainda estava movimentando valores para esconder provas. Quando Lúcia ouviu isso pela rádio, o sangue gelou. Então ainda não acabou. O vento frio batia em seu rosto enquanto ela caminhava pela praça, com o mesmo uniforme azul que se tornara símbolo de resistência. Quem mais estava por trás disso tudo? Murmurou. E como se o destino tivesse ouvido, o celular vibrou com uma mensagem anônima. Eles sabem onde você está. Não volte para casa. O coração acelerou. Ela olhou para o céu e sussurrou. Agora é comigo, Deus. Ou eu termino isso, ou eles terminam comigo. Naquela noite, um carro preto parou na frente da pensão onde Lúcia morava. 2 homens desceram, olharam para os lados e entraram no prédio. Ela, do quarto, viu pela janela e sentiu o perigo se aproximando. Pegou o apito do pai, o mesmo que salvou Gabriel, e o prendeu no pescoço. Não vão me calar. Correu até o fundo do quarto, abriu a janela dos fundos e pulou para a rua deserta. As luzes piscavam, o som dos passos ecoava atrás dela. "Pega ela!" gritou uma voz masculina. Lúcia correu sem olhar para trás, o coração batendo como tambor. Dobrou a esquina e entrou num beco estreito, se escondendo atrás de um muro velho. Um dos homens passou perto, com uma lanterna. Ela não pode sumir, o patrão quer ela viva. Ela tapou a boca para conter o som da respiração. Quando eles se afastaram, saiu devagar e entrou num táxi parado no semáforo. "Rápido, moço, me leva para a emissora do Canal 7. O motorista olhou pelo retrovisor, assustado. "Tá fugindo de quem?" "Da mentira, moço, da mentira." O estúdio da emissora ainda estava iluminado quando ela chegou. Um jornalista, o mesmo que tinha mostrado seu caso semanas antes, se levantou assustado. "Lúcia, o que aconteceu?" Ela jogou um pendrive sobre a mesa. "Tem mais coisa, provas novas. Eles estão comprando gente até agora." O homem ligou o computador e viu os arquivos. Transferências bancárias, mensagens de executivos, áudios de reuniões. "Meu Deus, isso é gigante." Lúcia respirou fundo. "É maior do que parece." Não era só sobre herança. Eles lavavam dinheiro em nome da fundação da família. O jornalista arregalou os olhos. "Você entende que isso pode te colocar em perigo?" Ela deu um meio sorriso. "Perigo é ver inocente morrer e ficar quieta." As câmeras começaram a gravar, e pela primeira vez, Lúcia contou tudo. Cada detalhe, cada ameaça, cada verdade que tentaram esconder. O mundo precisa saber que os monstros nem sempre moram nas ruas. Às vezes, dormem em lençóis de seda. Quando terminou, o estúdio inteiro aplaudiu. Mas o som que veio em seguida foi diferente. Pneus derrapando lá fora. O barulho fez o jornalista correr até a janela. "Tem carros vindo para cá!" Lúcia se levantou rápido. "É eles! Sabiam que eu viria!" O som de passos pesados ecoou pelo corredor. "Feche as portas!" gritou alguém. A equipe se trancou na sala, enquanto lá fora as vozes gritavam ordens. "Apaga tudo! Pega o pendrive!" Lúcia pegou o apito e o levou à boca. "Não faz isso!" gritou o jornalista, mas ela soprou mesmo assim.
O som cortou o ar e ecoou pela emissora inteira, alto, agudo, desesperado. Lá fora, o barulho parou por alguns segundos. Os homens recuaram, atordoados. "O que foi isso?" O jornalista correu para o servidor e enviou os arquivos ao vivo. "Tá subindo para a rede, Lúcia. O país inteiro vai ver." Ela fechou os olhos, as lágrimas escorrendo. Então acabou. Os invasores arrombaram a porta, mas já era tarde. As provas estavam no ar, sendo replicadas por milhares de pessoas. "Ela fez o que ninguém teve coragem de fazer", diria o apresentador horas depois. "Ela limpou o Brasil. Quando o sol nasceu, o caso explodiu no país inteiro. O governo anunciou investigações e o nome de Lúcia estava em todos os telejornais. A faxineira que desmontou um império de corrupção. As redes sociais se enchiam de mensagens de apoio, orações e homenagens. Mas enquanto o povo aplaudia, Lúcia estava em silêncio, sentada num banco de praça, observando o movimento da cidade. "Acabou de verdade?" perguntou a si mesma. Gabriel apareceu correndo com Guilherme logo atrás. "Tia Lúcia!" ele gritou, abraçando-a forte. "Eu sabia que a senhora ia voltar." Ela sorriu, emocionada. "Promessa é dívida, né, meu amor?" Guilherme estendeu a mão, lágrimas nos olhos. "Você não salvou só meu filho. Você salvou minha alma." Ela abaixou o olhar, humilde. "Eu só fiz o que aprendi com meu pai. Ouvir o que o coração fala quando o mundo faz barulho demais." E pela primeira vez, o barulho do mundo parecia finalmente ter se calado. Meses depois, uma nova placa foi colocada na entrada de uma escola pública. Instituto Lúcia de Souza, onde a verdade começa limpa. Era um projeto social criado por Guilherme, em homenagem à mulher que mudou tudo. Lúcia dava aulas de ética e cuidado animal para crianças carentes, com o velho apito pendurado no pescoço. Esse apito aqui salvou uma vida e lembra a gente de que coragem é coisa que se aprende todo dia. Gabriel cresceu e toda vez que passava pelo portão, sorria ao ver o nome dela ali. "A tia Lúcia virou história", dizia para a mãe adotiva, e virou mesmo. Porque o nome dela não era mais o de uma simples faxineira. Era o símbolo da mulher que enfrentou o poder e venceu com a verdade. O mundo é grande, mas a mentira é pequena demais para quem acredita em Deus. E naquele fim de tarde, com o céu dourado e o vento leve, Lúcia sorriu em paz. Porque algumas pessoas limpam casas, mas outras limpam o mundo. E você, o que teria feito no lugar da Lúcia? Teria coragem de enfrentar gente poderosa para defender o que é certo? Ou deixaria o medo vencer? Histórias como a dela lembram a gente de uma coisa. Não é o dinheiro que faz alguém grande, é o coração. A Lúcia mostrou que fé, coragem e verdade ainda têm força para mudar o mundo e que quando a justiça parece distante, Deus usa as pessoas mais improváveis para fazer o impossível acontecer. Se essa história te tocou, deixa o like. Comenta aqui embaixo o que você sentiu e se inscreve no canal para não perder as próximas histórias reais e emocionantes. Conta para mim de que cidade você está assistindo e que horas são aí agora. Eu quero saber até onde essa mensagem chegou hoje, porque o que a gente constrói juntos aqui não é só um canal, é um lugar onde a verdade tem voz e o amor sempre vence no final.